Então, dando continuidade, né, ao nosso estudo do Apocalipse, no capítulo 1, versículo 4, lemos aqui essa parte do 4 ao 8, né? Diz João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou do nosso pecado e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Os que vêm com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso, né? Então, temos esse primeiro trecho aqui, apenas a apresentação da carta do livro do Apocalipse, né? Escrevendo as 7 igrejas que estavam na Ásia. Hoje a gente sabe que é a Turquia, país completamente muçulmano. As 7 igrejas da Ásia, as 7 cidades lá não existem, né? Mas apenas Esmirna que tem ainda esse nome lá, né? Mas esta cidade não existe mais. Então a gente vê que o Senhor Jesus aqui se apresenta, né? E começa aqui falando do Pai, a apresentação, ou seja, os votos aqui, né? Graça e paz nunca foi saudação, e sim votos, certo? Quando você vai escrever uma carta, você dá os votos, né? Como Tiago capítulo 1, versículo 1, ele diz, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Em vez de dizer graça e paz, ele diz saúde. Então não é uma saudação, né? Tem gente que acha que, hoje em dia, já que a paz do Senhor não tem na Bíblia, né? Que eles inventaram há 100 e poucos anos atrás, aí estou usando a graça e paz como se fosse uma saudação, mas aqui é apenas os votos, né? Quando se escrevia uma carta, você dava os votos, e a graça e a paz, porque esses dois valores que nós temos que multiplicar na nossa vida, cada dia, né? Então, Jesus é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar. Eu diria, como você pode dizer isso se Lázaro ressuscitou primeiro do que ele? Não. Primeiro a ressuscitar com um corpo indestrutível, né? Porque Lázaro ressuscitou e morreu depois. Aquele homem que o profeta Elias, o garoto que o profeta Elias ressuscitou e que Eliseu ressuscitou, os 2 profetas que ressuscitaram pessoas no Velho Testamento, ressuscitaram e morreram. A menina chamada, né? Que chamam de Talita, que é Talita Cumi, né? A ti te digo, levanta, a filha de Jairo. Todos morreram depois, né? Então ali não foi a ressurreição, né, que o Senhor Jesus passou por ela. Até agora, ninguém, né? É bem provável que aquele grupo que ressuscitou quando Jesus morreu e ressuscitou, falado no Evangelho de Mateus, tenha já assumido corpos gloriosos, mas depois, a Bíblia diz que só depois que Jesus, depois da ressurreição dele, porque ele é o primogênito dentre os mortos, né? Primogênito é como dizer assim, é o primeiro gerado. A palavra primogênito é aquele que é primeiro gerado. Mas essa palavra tomou outra forma para todo aquele que tem a primazia. Então Jesus foi o primeiro a ressuscitar com um corpo indestrutível, né? Então João aqui apresenta essa parte, mostrando que apresenta aqui o Pai no versículo 4, depois fala e da parte de Jesus Cristo. Então a gente está sabendo que no capítulo 4, quando fala, está se referindo ao Pai, e o capítulo 5 ao Filho, o Filho do homem, no caso, né? Jesus Cristo, e o Filho de Deus. Então diz que ele nos fez reis e sacerdotes, certo? O apóstolo Pedro fala na sua carta que nós somos sacerdócio real, né? Sacerdócio real nós somos. Isso bem provável que seja no milênio. Não temos a informação
se estende até toda a eternidade, mas os salvos em Jesus Cristo, esses do Novo Testamento, da Nova Aliança, eles se tornaram reis e sacerdotes. Por isso, na doutrina batista, dos 7 distintivos, todo crente é um sacerdote, né? Então, não é como a igreja católica que tem os sacerdotes e o povo. Eles são intermediários, mas não. Os crentes são sacerdotes para fazer a intermediação entre Deus e o mundo, né? Nós somos considerados reis porque tomamos parte do reino dos céus, né? E Jesus, o nosso rei. A palavra de Deus aqui mostra que Jesus é o príncipe, aqui no versículo 5, príncipe dos reis da terra. A palavra príncipe aqui aparece no termo principal, certo? É a palavra príncipe. Então, um príncipe é mais ou menos do que um rei. É menos, mas aqui ele é mais. Que ele é o rei principal. Então, quando a pessoa era príncipe, é porque entre os súditos ele era o principal, ele era filho do rei. E aqui Jesus é o principal, né, dos reis da terra. Ele é acima de todos os reis. Então, é nesse teor aqui que Jesus é chamado de príncipe, certo? Alguém que confunde o arcanjo Miguel com Jesus, precisa ler o livro de Daniel, que diz que Miguel é um dos primeiros príncipes. Então, a gente sabe que Gabriel também é um príncipe, Satanás é o príncipe das potestades, né? Então, todos aí têm patentes iguais. Quando Ellen White afirmou que o arcanjo Miguel e Jesus é a mesma pessoa, aceito pelos testemunhos de Jeová essa doutrina falsa, eles querem nivelar Jesus não a um anjo, mas querem nivelar a Satanás, né? Porque as patentes, Miguel não teve por atrevimento dizer, lançar maldição nenhuma contra Satanás, respeitando a patente. Então, porque tem o mesmo nível, né? A gente entende isso quando lê 2 Pedro, capítulo 2. Então, esse que vem com as nuvens, todo olho verá, o versículo 7, né? Até os mesmos que o transpassaram, né? Que furaram ele. E todas as tribos da terra se lamentaram sobre ele, sim. Amém, né? Eu creio que aqui as tribos da terra se referem ao povo de Israel, porque já está falando que eles foi quem transpassaram Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Você vê que as palavras que são usadas para o próprio Deus também é usada para Jesus, né? Diz o Senhor que é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Você vai encontrar na Bíblia do Testemunho de Jeová, esse tema aqui, Senhor, é substituído por Jeová. Mas a gente já sabe que o nome Jeová, nem o tetragrama, que poderia ser traduzido por Jeová, não existe no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, quando chama Deus de Senhor, chama de Kyrios, e chama também Jesus de Kyrios. Não tem aí diferença. E aqui se refere ao Todo-Poderoso, que todo se aplica a Jesus como a Deus, né? Lá no final do Apocalipse, Jesus também diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Se isso é referente a Deus, né, como quer os filhos de Jeová, sou ao Pai, então Jesus também usa para si as mesmas palavras, né? Eu sou o Alfa e o Ômega. Entenderam aqui, né? Agora, o versículo 9 diz, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição do reino e a paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, João está se nivelando a todos os irmãos, né? Você lembra que quando Pedro chegou na casa de Cornélio foi se ajoelhar nos pés de Pedro tomou ele pela mão e disse, levanta-te que eu também sou homem. Então, João aqui, mesmo sendo alguém confiável a escrever essa profecia tão importante, mas ele se nivela aos irmãos, que eu também sou companheiro na aflição, no reino, na paciência de Jesus Cristo, né? Então ele estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus, né? Jesus Cristo. Então, creio que ele estava ali naquela ilha por causa da perseguição. Tem um texto aqui que já leva muita discussão, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, o termo lá tem Kyriake, né? Emera,
Aí todo mundo só traduz para um dia da semana, certo? O domingo. Porque é traduzido para Kiriak, dia do Senhor, que é domingo. Você entende que o nome domingo significa dia do Senhor. Mas nos Estados Unidos e na língua inglesa, domingo é Sunday, é dia do sol, né? Então, num país de ramificação protestante, o termo domingo é mais pagão do que num país de ramificação cristã, né, entre aspas, né, vamos dizer assim. Então, o dia do Senhor, nenhuma parte da Bíblia, embora que nos outros termos, quando o apóstolo Pedro fala do dia do Senhor, ele fala Embrantes Kyrios, Paulo fala o dia do Senhor virá como ladrão, que o dia do Senhor Embrantes Kyrios, mas aqui é diferente, Kiriak, né? Kiriak Kyrios, né? Kyrian, né? Kyrian. Então, atribuindo aí a um dia da semana, mas há teólogos que falam que nenhum dia da semana na Bíblia de Gênesis Apocalipse foi chamado de dia do Senhor, nem sábado, nem domingo. Jesus disse que ele é Senhor do sábado, né? Então, mas nenhum dia da semana foi chamado de dia do Senhor. Eu acredito que João está se referindo que ele foi arrebatado para o futuro, porque ele foi para o período da grande tribulação, para ver as coisas que irão acontecer, né? Então, veja que as mesmas palavras que é usado aqui supostamente para Deus, o Pai, é usado aqui para Jesus, né? Que ele dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha, irmão, esse livro do Apocalipse nos dá todo o entendimento que a ligação de Cristo está com a igreja, né? Então a gente vai ver no decorrer do texto, né? Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado na fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Aí ele diz: o mistério das 7 estrelas que viste a minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são os 7 estrelas, né? Quando a Bíblia fala sobre aqueles que andam no meio dos 7 castiçais. Então, João, quando viu Jesus, viu ele andando, né? Porque numa das igrejas, né, ele fala, isto diz aquele que anda no meio dos 7 castiçais, certo? Então ele estava passeando ali no meio desses 7 castiçais. Você sabe que um castiçal são lâmpadas, né? Lâmpadas especiais. E ali haviam 7 castiçais e Jesus estava no meio. Mas ali é uma linguagem, irmão, simbólica, né? Para que ele explicasse a João o significado de tudo aquilo, né? As 7 estrelas são os 7 anjos, né? Porque no Apocalipse muita gente são chamados de anjos, qualquer mensageiro. Eu acredito que pode se referir aos pastores dessas 7 igrejas. Alguém já acha que são 7 anjos que estão ali
para levar esse recado para a igreja. Mas note que todas as palavras que é dito para as igrejas é no singular, certo? Diz assim, é o anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que, né? Conheça as tuas obras, não diga, conheça as vossas obras. Então ele está dizendo ao anjo, né? Que o pastor, ele tem a personificação da igreja, né? Claro que a igreja tem que questionar o que ele prega, mas aquilo que ele prega, a igreja segue e crê, né? Por isso que Jesus fala que os falsos profetas, quando virem, só enganarão os de fora, não enganarão os escolhidos, né? Ele diz assim, eles veem, a Bíblia diz que vai enganar até os escolhidos. Não, você vai ler direito, né? Se fosse possível, enganaria. Essas pessoas que são enganadas por esses falsos profetas hoje em dia, não estão salvos, né? Estão atrás de milagres, de coisas, né? Essas pessoas não conhecem a Deus. Eles enganam os que não são escolhidos. Então, o anjo da igreja era aquele que passava aquele ensinamento, né? Era praticamente o pastor, o bispo, o presbítero, né? Ou seja, Então, as 7 igrejas da Ásia, né? Que são as que estavam naquele país, né? Vocês sabem que quando a gente estuda, hoje a Ásia é um continente, certo? Então não podemos transferir isso para hoje. A Ásia tem vários países lá, né? A China, a Rússia e diversos países lá, né? Só que a Rússia pega um pedaço na Europa. Então é um continente. A Ásia não é um país, mas nesse tempo aqui existia a Ásia país, a Ásia menor, que hoje é a Turquia. A Turquia, país muçulmano, era a Ásia onde tinha essas 7 igrejas. Então Jesus aqui está direcionando uma mensagem para as 7 igrejas, simplesmente pelo fato, irmãos, de as pessoas terem o dever de entender que o relacionamento de Cristo é com a igreja. A igreja sou eu, né? Tem pessoas que falam isso. A igreja somos nós. Não, a igreja é um grupo de pessoas que organizadamente se reúnem. Tanto que a primeira reunião foi para escolher o substituto de Judas, né? Lá, e o apóstolo Pedro disse, escolha aí dentre vós 2 homens que tenham começado desde o batismo de João. Primeiro ele tinha que ser sido batizado por João. Então a igreja é organizada, é um grupo que se reúne. Então Jesus tem relacionamento com as igrejas, ele não tem relacionamento com... Então mostra aqui exatamente as pessoas que se rebelam contra essa organização que foi uma ideia de Deus, que é a igreja, né? A igreja local. Essas pessoas estão se rebelando contra Deus. Não foi isso que Datã e Abirão lá no livro de Números, que foi que Coré, Datã e Abirão, Deus escolheu Moisés e Arão para ser o sumo sacerdote e os seus descendentes. Mas aí Coré ficou enciumado. Aí sabe qual é o argumento desse? Toda a congregação é santa. Quem é Moisés e quem é Arão? As pessoas têm esse negócio, né? Todo mundo é de Deus, vamos esquecer isso. Foi isso que hoje essas pessoas que não querem seguir a Deus pelo ensinamento de Jesus, pelo ensinamento dos apóstolos, têm essas ideias. Não, todo mundo pertence a Deus, né? Então foi isso que levantaram e gritaram, toda a congregação é santa. Quem é Arão e quem é Moisés? Né? Hoje em dia as pessoas fazem isso. Então, querem se desvincular de uma igreja, né, que Jesus Cristo tem, né? Porque a Bíblia diz, velar pelos vossos pastores, né, porque que eles vão dar conta por vós, para que não façam gemendo, né? O zelo pelo pastor é uma coisa que a Bíblia ensina.
e para que eles não façam isso gemendo, passando vergonha, né? Porque deixou, na linguagem dos chefes aí, correr frouxo, né? Deixou as pessoas fazer o que quisessem, crer no que quisessem, para não perder a pessoa, né? Por mais as igrejas batistas da convenção, né? Que antes combatia a renovação, mas hoje, para não perder as pessoas, não, você deixa ele falar a língua lá no cantinho dele. Então, esses que descaracterizaram-se, né? Tem algumas igrejas que Jesus disse: se não se arrepender, eu vou mover você do meio, né? Dos castiçais, vocês vão sair. Porque uma igreja, irmão, ela pode sair, se apostatar, né? Capítulo 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo fala sobre a igreja de Coríntios, porque Paulo tinha um medo muito grande, que aquela igreja deixasse os ensinamentos de Cristo, a simplicidade do Evangelho. Então essas 7 igrejas mostram que o zelo de Jesus, né? Então quem é contra a igreja também é contra as ideias de Deus, certo? Que capítulo 11, versículo 2 diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo, né? Você vê que o Evangelho é tão simples, mas as pessoas vão atrás das coisas complexas para fugir da simplicidade do Evangelho. Ah, mas e fulano? Mas e aquele pobrezinho? Eu, quando falava de Cristo para uma pessoa, mas aquele pobrezinho que está lá nas montanhas, nunca ouviu falar. Qual será o problema dele? Eu disse: rapaz, pense em você, na sua alma, você é salvo já. Aquele lá, ele vai ser julgado e Deus é quem sabe. Mas não, tem gente que quer buscar umas coisas bem complexas para fugir da simplicidade do Evangelho. Quer fazer questionamentos, como a serpente ensinou Eva a questionar. Não, você está enganado. O que Deus quis dizer não foi isso. Ele quis dizer outra coisa. É que ele sabe que você... Então, tem pessoas que querem questionar a palavra de Deus e deixam a simplicidade do Evangelho para seguir as ideias erradas. Nós temos um homem aqui no versículo 14, sua cabeça de cabelo era um branco como lã, que é Jesus Cristo. Lá em Daniel, dá uma certa... Lá em Daniel, mostrando aqui que Jesus está identificado com Deus Pai, né? É Deus. Porque lá em Daniel tem um ancião de dias, lá no capítulo 7 de Daniel, e esse ancião depois veio alguém como filho do homem, e o ancião entregou a ele o reino, e o seu reino não terá fim. Então, filho do homem, quando Jesus se intitula filho do homem, ele está se referindo à profecia de Daniel, né? Então, aqui, o homem de cabelo branco foi quem entregou o reino ao filho do homem. Então, aqui tem uma junção da divindade. O Jesus, filho de Deus, passando a glória para o filho do homem. Lá no livro de Daniel. O ancião de dias, que tem a cabeça toda branca, passando a glória para o filho do homem, né? Então, a gente quando lê capítulo 12, né, de João, diz: Pai, 17, né? Glorifica-me tu com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Então, Jesus queria para o filho do homem aquela glória que ele tinha como filho de Deus. Então, Jesus é identificado com o ancião de dias, cabelo branco, e ele é identificado com o filho do homem, que recebeu o poder do homem, lá no capítulo 7 do profeta Daniel, né? Versículo 9, por ali. Ele tinha uma bota, né?
aqui diz aqui, seus pés semelhantes a latão reluzente, versículo 15, como se estivesse sido refinado na fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Né? Nós temos aqui apenas uma vestimenta. A gente sabe que o latão, você sabe o que é latão? Você já viu um metal chamado latão? Latão, ele é artificial, não tem na natureza. O ouro, o cobre é da natureza. O zinco é da natureza. O homem pegou o zinco e o cobre, fundiu, derreteu e criou o latão. O latão é alguma coisa, eu não sei se Deus quer passar uma mensagem aqui do Filho de Deus, do Filho do Homem, que está lá em cima, mas com identificação com coisas da terra. Mas aqui não diz que era de latão. Diz pés semelhante ao latão. Semelhante. É uma coisa que João achou parecida com latão, reluzente, né? Como se tivesse sido refinado. Que até o ouro, vocês sabem que o ouro é grosseiro, né? Se você nunca tiver visto o ouro da natureza, aí depois que ele passa pela depuração lá, é que ele vai tomar aquela forma, né, brilhosa. A propriedade dele não muda, mas o formato dele muda, né? Então, aqui diz, ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como um sol, e quando na sua força resplandece. Olha, a gente sabe que Jesus, quando vier ao mundo, não vai ver ele assim, né? O mundo não vai ver ele assim. A Bíblia diz, todo olho verá, né? No capítulo, versículo 7. Mas aqui é uma linguagem figurada. Lá no Apocalipse ele vem com essa linguagem figurada, na linguagem do Apocalipse. Até montado num cavalo, né? Mostrando ali que a sua vinda é uma vinda de batalha lá. Ele vem batalhar contra a besta e o seu exército e ali vencer, né? Então a gente entende aqui que isso aqui é uma linguagem. João teve essa visão de Jesus, né? Mas uma visão simbólica. Tanto que João caiu a seus pés, não sabe, ficou ali tremendo. A gente sabe, irmãos, que muita gente acha que se a gente vê aqui um anjo ou alguma coisa, eu nunca espero ver, né? Quando alguém diz que viu um anjo, eu prefiro que ele esteja mentindo, né? Do que ele ter visto mesmo. Porque se ele viu o diabo. E essas manifestações acabaram-se, né? Essas coisas que eles dizem, tem um anjo aí, né? Tem igreja que o pregador diz, entra um anjo, isso é tudo coisa de Satanás. A gente torce para que ele esteja mentindo, né? Porque se ele estiver falando a verdade, se ele estiver vendo mesmo, ele está vendo um demônio, né? Então, a palavra do Senhor está mostrando aqui que João viu uma figura. João não viu o Senhor Jesus ali, da forma que ressuscitou, mas tudo em figura. Então, quando vi cair a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, sou eu, né? Eu sou aquele que começou e o que... Então, na questão aqui, não quer dizer que Jesus vai ser o último, Deus vai... Pedro Testemunho de Jeová disse que Deus criou Jesus e depois dois juntos criaram todas as coisas. Não sei de onde eles acharam isso, da Bíblia não foi. E ele disse que foi o primeiro e o último. Não quer dizer que Deus vai acabar todo mundo e vai ficar só Jesus de novo, porque ele será o último. Também não se trata disso, né? Está mostrando aqui que ele é o princípio e o fim, né? E o que vive fui morto, mas esse que estou vivo para todo sempre. Amém. E tem as chaves da morte e do inferno, certo? Então, no Velho Testamento, eu acredito que Satanás tinha essa questão, tanto que quem morre hoje em Cristo vai para Cristo, né? Não vai mais para o Hades. Tanto os ímpios como os justos, não há nenhum texto na Bíblia mostrando, né? Todos falavam em Sheol. Hoje estamos traduzindo aqui para sepultura, quando Jacó disse, minha alma descerá com tristeza ao meu filho Jacó ao Sheol. Ele não disse sepultura, não. José. Sim, José. Jacó disse, se ele tivesse filho na sepultura, então
ele não está... Que disseram, olha, teu filho foi despedaçado por uma fera, está aqui a roupa dele. Então Jacó tem dito, eu vou descer ao estômago do urso ou do leão com meu filho. Que José não foi sepultado para dizer, minha alma vai descer, mas na nossa Bíblia aqui tem, né, sepultura. Mas é Seol. Como eles tiraram a palavra Seol e botaram tudo inferno, aí disse, não, vamos botar aqui Jacó foi para o inferno, não. Vamos botar sepultura. Mas o lugar dos mortos do Velho Testamento era tudo no Seol, né? Mas só que havia o mais profundo do Seol. Já falei nisso. Quem quiser saber sobre esse assunto, entra lá no meu vídeo falando sobre o inferno no YouTube, que tem a explicação sobre essa questão do inferno, né? A palavra inferno é uma palavra do latim, não era para estar na nossa Bíblia, né? Era para estar Geena, né? Que era figurado pelo Vale de Hinnom, que representa o Lago de Fogo, ou Hades, ou Seol no Velho Testamento, né? Mas não inferno. Mas ficou aí uma tradição dando razão aos falsos profetas, né? Como Adventista de Jeová, já que eles sabem que no original não tem a palavra inferno, eles chegaram à conclusão que o que não existe é o inferno. Então, problema deles. Mas Jesus disse, eu tenho a chave da morte e do inferno, né? Agora, o versículo 19 é a chave do Apocalipse, né? Escreve as coisas que tem visto e as que são, e a que depois dessa hão de acontecer. Veja o que as coisas que tens visto é essa imagem de Cristo. Jesus está dizendo, escreve as coisas que tem visto. É isso que aconteceu, essa visão que ele teve de Jesus. E as que são, quais são as coisas que são? O versículo, né, posterior fala assim, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E as 7 castiçais que vi são as 7 igrejas, né? As coisas que são as 7 igrejas. Porque nós ainda estamos vivendo no período das igrejas, certo? Nós estamos vivendo ainda no período das igrejas. Não é dispensação não, né? Porque a dispensação é assim, uma dispensação, quando um período desaparece, o outro aparece. Mas as 7 igrejas aqui, tem 3 delas que vai estar aqui quando Jesus vier, que é Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas 3 vão estar aqui. Sem falar que Tiatira não vai estar, nenhum modelo de igreja chamada Tiatira vai estar aqui na terra, mas a mulher que enganava aquela igreja, Jezabel, vai estar também. É bom a gente entender isso, né? Então, pode ver que quando fala em Sardes, sempre faz a advertência sobre o arrebatamento, sobre vir sobre eles como ladrão e pegar de surpresa. Fala de Filadélfia, dizendo que eu vos guardarei da hora da tentação. De Laodiceia,